Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui darei a minha opinião sobre essa percepção social que eu ando tendo, certo? E certamente vocês podem estar tendo também. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E ultimamente, pessoal, não sei se é somente eu ou vocês também perceberam que eu tô vendo um monte de gente com carro de 200 mil reais na rua. Todo mundo de iPhone 17 Pro Max, como se fosse normal todo mundo ganhar 10 mil reais. Até porque 10 mil reais é equivalente a um iPhone 17 Pro Max. E aí eu pergunto a vocês, será que só eu sou o último pobre da Terra? Porque é o seguinte, eu tenho me deparado com vários vídeos que levantaram essa narrativa, né? Porque quando você olha a vida de todo mundo, parece que tá todo mundo rico, parece que tá todo mundo bem demais financeiramente e somente eu que fiquei para trás. Você para na rua, né? Olha para o lado e só vê carro caro, carro do ano, não vê mais aquele Fiestinha de 97 que nossa mãe tinha, não vê mais aquele Celtinha de 2008, não vê mais aquele Corsinha de 2003. Mas será que isso é verdade? Será que o Brasil inteiro enriqueceu da noite para o dia? Ou será que tem algo por trás dessa ilusão que a gente precisa entender? E antes, pessoal, a gente precisa entender uma coisa fundamental: o poder de compra do brasileiro. E aqui vai a verdade que muita gente não ouve. O brasileiro médio ganha 2, 3 mil reais por mês. 2, 3 mil reais por mês. E é com esse salário que ele precisa pagar o aluguel. Comida, conta de água, internet, transporte. Sobra pouco ou não sobra nada. Agora, como é que a gente, que tem gente que ganha 3 mil reais, compra um carro de 200 mil? A resposta mais honesta é: não compra. Ou melhor, ele não compra com dinheiro, ele compra com dívida. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. O brasileiro não compra carro com dinheiro, ele compra carro com financiamento, com parcela, com juros. E é aí que mora o problema. O que parece riqueza na rua é, na verdade, endividamento. Isso é possível provar com números. Vamos fazer a conta juntos, porque matemática não mente. Eu vou simular aqui o financiamento de um carro de 200 mil reais, tá? Primeiro, o normal é dar 20% ali de entrada, né? Isso já são uns 40 mil reais. Vamos botar aqui. Cadê o valor de entrada? 40 mil reais. 40 mil reais, certo? De entrada. E aí, quem ganha 3 mil por mês precisa de mais de um ano de salário inteiro, né? Sem gastar absolutamente com nada, só para juntar a entrada, tá? Agora, as taxas de juros. No site do Banco Central aparecem aqueles juros bonitinhos de 11, 12% ao ano, mas a gente sabe, né, que aquilo ali não é 100%, não é tão verídico assim, porque quando você compra um carro, né, a porcentagem é um pouco diferente, tá? Mas na nossa realidade, né, já que a gente viu casos de taxa de 45% ao ano, né, para quem está com o nome sujo, e hoje uma boa taxa para um financiamento de um carro tem em torno de 1,6% ao mês, dá 21% ao ano. Vamos botar aí a taxa de juros mensalmente, vamos botar de 2,2%. Botar de 2%, tá? Para ficar mais redondo ali. E agora vem um golpe, né? Financiamento de 60 meses, 5 anos. A parcela vai por R$ 4.300. Vamos botar aí 60 meses. 60 meses. O valor do carro, você dá uma entrada ali de 40 mil, o carro ficou por 160 mil. 60 mil. Bom, e aí é o seguinte, pessoal, o cara ganha 3 mil e a parcela é 4.300. 4.300?
Aqui, ó, simulando o financiamento do veículo com taxa de juros de forma acima, simulando com a taxa de juros 2%, o valor do carro de 160 mil, entrada de 40 mil, financiamento de 120, pagando em 60 parcelas. O valor da parcela mensal sai de R$ 3.452,16. O total será de R$ 207 mil, tá? Os juros gerados serão de R$ 87 mil. Então, a quantidade de juros que ele vai pagar dá para comprar um outro carro. E um outro carro excelente ainda, porque ó, o dinheiro que a pessoa vai gastar comprando esse carro de 200 mil, só de juros dá para comprar um outro carro ainda. Então, esses 207 mil que ele vai gastar, dá para ele comprar 2 carros. E temos aí um IPVA anual aproximadamente de R$ 6.400. Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, R$ 6.400 dividido em 12, 533, vamos botar aí que ele vai gastar mais ou menos 1.000 e pouco de IPVA e seguro. A taxa de juros. Aí aqui, ó, vamos supor que a pessoa consiga uma simulação com taxa de juros a 0,66%. O valor do carro é 160 mil, 40 mil de entrada, o valor da parcela fica R$ 2.428,58. O valor total será de 145 mil e os juros gerados serão de 25.714. E com esses 25 mil dá para comprar um outro carro ainda. Temos aqui juros a 80 centavos, a 0,8%. E aqui temos juros vamos ver aqui no mês, 60 meses, taxa de juros mensal 2%, valor da prestação. Vamos botar também 300, 120 mil. Banco Central do Brasil. Bom, esse aqui não ficou tão bom. Pois é, pessoal. Para pagar essa parcela, o cara precisa ganhar uns 15 mil por mês, tá? Porque o cara vai ficar pagando ali mais de R$ 3.000 de parcela do carro. E ainda tem gente que financia em 72 meses, ou seja, 6 anos. E aí a parcela, né, cabe no bolso, mas o total pago vira um absurdo. A gente vai ver, eu vou mostrar isso para vocês no próximo tópico, tá? Mas aqui está a parte que o vendedor nunca te conta, porque vamos pegar um crédito de 160 mil reais, tá? Porque você já deu 40 de entrada, né? Somando os juros, e no final das contas você vai pagar quase 100 mil reais só de juros, totalizando 260 mil reais por um carro que custa 200. E aí vem a pior parte. Esse carro, pessoal, zero, depois de 5 anos, vai estar valendo por volta ali de 120, 100 mil, entre 90 e 120 mil reais. Porque tem também o mercado, né? Que o mercado também muda. E aí caiu ali 40 por 40, 60%. Aí você pagou 260, né? O carro vale 120. E quando você for trocar, o dono da loja ainda vai dar um desconto de 20% sobre a tabela FIP, ou seja, você vendeu por 100 mil.
Aí pensa nessa conta, você trabalhou 5 anos pagando parcela, pagou R$ 260.000 e no final tem um carro que vale 100. O banco não quer saber se você é rico, ele só quer saber se você aguenta pagar as parcelas. O resto, que se lasque. O vendedor não vende o carro, ele vende a parcela. Ele nem falou o total que você vai pagar, ok? Porque a pergunta é o seguinte: cabe no seu bolso? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque alguém se sujeita a pagar o dobro, o triplo do valor de um carro. Pagar o valor de um carro equivalente a comprar 2 ou até, dependendo, 3, tá? E recorrer a pegar empréstimo ainda. Porque no Brasil, ter carro não é só um meio de transporte, é uma identidade, é status, é prova social de que você venceu na vida. E aqui a gente precisa comparar com outros países, né? Nos Estados Unidos, o carro é bem de consumo. A pessoa deixa o carro no sol, dá uma raladinha ali, a pessoa nem liga, porque lá fora o carro é barato e descartável. Aqui no Brasil, o carro é patrimônio. O brasileiro acha um absurdo deixar o carro dormir no sol com medo de desbotar a pintura. Vai lá, vai no lava rápido, no sábado e no domingo já está como? No sábado e no domingo já está, o lava está lotado de gente. Tem gente que lava o carro toda semana. A montadora, o banco e a publicidade se juntaram e criaram o que? Uma engenharia emocional para que as pessoas achassem esse meio de transporte como um troféu. E o marketing vende a emoção. Mostra como o carro blindado, o sorriso da família, sussurra o que? Você merece. Tá? E a concessionária bate o que? A meta. O vendedor ganha a comissão e o banco financia o que? O pesadelo. E você assina o contrato achando que conquistou, mas foi conquistado. O carro é do banco e a dívida é sua. E o pior de tudo, o camarada acha que está na fase de construção de patrimônio. Pode acabar com grande parte do que ele poderia estar construindo apenas envolvido com financiamento de carro ano após ano. E aí vamos seguir a história aqui. O carro a pessoa financia o carro, né? O primeiro carro, junta ali uma entrada, paga por 5 anos. Aí passaram-se 5 anos, aí ele pensa, esse carro já era, tá? Vou trocar por um mais novo. E aí ele dá o primeiro de entrada, né? E financia o outro, aí passa mais 5 anos e mais parcelas, mais juros. Aí quando ele perceber, já se passaram 10 anos só pagando parcela de carro financiado. E aí vem o terceiro, aí passa mais 5 anos. Aí quando ele vai ver, já se passaram 15 anos da vida dele, que poderia estar construindo patrimônio, casa, investimento, reserva, ou seja, está com um patrimônio muito maior, ok? E foram jogados fora, envolvido com juros de financiamento de carro, tá? Para um bem que desvaloriza ali 40% em um período ali de 5, 6 anos. E a ilusão do sucesso. Como é que tanta gente com salário de 2, 3 mil reais anda de carro de 200 mil? É milagre? Não. Esquema duvidoso. Ou é o pai que pagou 160 mil? O brasileiro não compra carro para se locomover, compra para ser visto, para ser notado. Ele foi condicionado a acreditar que o carro é o símbolo máximo de sucesso, a prova de que venceu na vida. E tem ainda o mais absurdo de todos, o IPVA. O camarada que tem um carro de 200 mil com 4% de IPVA, que em São Paulo deve estar pagando ali em torno de uns 8 mil reais por ano, bota 8 mil só de imposto. Imagina um cara que ganha 2, 3 mil reais por mês. Ele nem consegue nem pagar o IPVA do próprio carro. E eu nem falei aqui de manutenção, seguro, pneu, revisão. Tudo isso é custo escondido que ninguém coloca na conta quando assina o financiamento. O país inteiro vive de parcela. O seu trabalho não paga mais os seus sonhos, paga o seu pesadelo. O sistema precisa que você queira parecer rico para te manter pobre. E é exatamente aí que entra a revolução que mudou esse mercado, os carros chineses. Agora,
aumento na parte que vai mudar o jogo no Brasil, a chegada em massa dos carros asiáticos, dos carros chineses. O Brasil virou a maior importadora de carro, a maior importadora de carros da China. Só no primeiro semestre de 2026 foram mais de 140 mil emplacamentos de veículos chineses, praticamente o dobro do ano anterior. Marcas como BYD, GWM, Geely invadiram o mercado com preços agressivos e tecnologia embarcada de sobra. Isso muda tudo, pessoal. A concorrência chinesa derrubou os preços de carros novos e usados no Brasil inteiro. De repente, aquela classe média que sonhava com SUV passou a ter opções chinesas muito mais baratas e completas. O pessoal que antes queria um T-Cross, Nivus, agora está de olho no Tiggo, no Haval, nos SUVs das marcas asiáticas, no aquele BYD Song Plus e Yon Plus, uma coisa assim. Dois vizinhos, né? Dois conhecidos compraram, e aí quando você vê um vizinho comprando um BYD e vê ele tendo ali bons resultados com o carro, é óbvio que isso vai despertar a atenção das pessoas ao redor dele. E o mais importante, pessoal, esse barateamento atingiu também o mercado de usados. Com carros novos mais baratos, os usados tendem a se desvalorizarem. Isso tem dois lados. Para o motorista de aplicativo e para quem precisa de um carro para trabalhar, é uma oportunidade de entrar no mercado com um custo menor. Mas para quem comprou o carro caro financiado, é mais um golpe já combatido contra o patrimônio. Mas a gente precisa ser honesto. O carro chinês é uma oportunidade, mas também tem seus pontos de atenção. Por um lado, o barateamento ele é real e beneficia o consumidor. Você paga menos por um carro mais completo, com mais tecnologia. E isso é ótimo, especialmente para quem precisa de um carro para trabalhar, como motorista de aplicativo, certo? E ver o custo ali de entrada a cair. Por outro lado, a desvalorização dos elétricos e dos novos modelos ainda é um ponto de atenção. Alguns modelos de entrada já perderam dezenas de milhares de reais no mercado de usados. E a manutenção da bateria, no caso dos elétricos, é um custo que muita gente não calcula. E a lição é a mesma de sempre. Não se apaixone pelo carro, faça conta completa. Preço, juros, IPVA, manutenção, depreciação. O carro, seja chinês, alemão, é um bem que desvaloriza. A decisão tem que ser técnica, não emocional. E aqui eu quero deixar uma reflexão para fechar essa parte. O verdadeiro luxo não é o carro caro, é a paz, o tempo, a liberdade. É não precisar de nada. O camarada que ganha bem, às vezes não tem nenhum carro e fica se questionando, mas é porque ele não está disposto a dar tudo o que os outros dão para ter um carro. Então, voltando à pergunta do começo, como tanta gente compra carro de 200 mil reais e ganha pouco? A resposta é simples e dura. Eles não compram, eles se endividam. E o sistema inteiro, montadora, bancos, publicidade, concessionária, foi desenhado para isso. Eles vendem a parcela que cabe no seu bolso e escondem os juros, o IPVA, a manutenção. Você assina achando que conquistou, mas foi conquistado. Você foi escravizado. Verdadeira riqueza não faz barulho. Quem está construindo patrimônio, pessoal, de verdade não está ostentando carro zero na rua, está investindo, guardando, construindo. E com a chegada dos carros chineses e o barateamento do mercado, essa conta ficou ainda mais interessante para quem sabe esperar e fazer a escolha certa. O carro é um meio de transporte, trate ele como tal. E se você quiser construir riqueza de verdade, não compre o carro que a propaganda manda, compre o carro que a sua realidade permite e invista a diferença. E dependendo, não precisa nem comprar carro, dependendo da sua realidade, tá? Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conte aqui nos comentários, você já se sentiu o último pobre da terra também, vendo o carro de 200 mil na rua à torta e à direito? Ou você conhece alguém que está pagando uma parcela que não cabe no bolso só para parecer rico? Aquela pessoa que se diz rica e tal, se fodendo? Deixa aqui nos comentários, beleza?